Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. E a nossa busca? Fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Existe uma frase atribuída a Sócrates que diz mais ou menos assim: a vida sem ciência, sem conhecimento, é uma espécie de morte. É lógico que ciência para os gregos era algo um pouco diferente do que entendemos hoje por ciência, mas uma coisa é fato. Há pessoas que parecem nascer com uma tremenda sede de sabedoria e não se contentam enquanto não bebem litros e litros do mar do conhecimento. Aristóteles já dizia que o começo de toda ciência é o espanto de ver que as coisas são aquilo que elas são. Salomão, por sua vez, preferiu dizer que o temor do Senhor é o começo de toda a ciência, isto é, de toda a sabedoria. Esta passagem está em Provérbios, capítulo 9, verso 10. No programa de hoje, vamos falar de um homem que também tinha uma tremenda sede de conhecimento, mas ele não se esquivou de buscar, em primeiro lugar, o temor do Senhor. Seu nome? Galileu Galilei, um homem que viveu para descobrir coisas revolucionárias. Seu nascimento ocorreu no dia 15 de fevereiro de 1564, em Pisa, na Itália. Seu pai se chamava Vincenzo Galilei. Ele era músico e compositor e também matemático. A sua mãe, Giulia Amanati, era uma cristã devota que muito incentivou a espiritualidade na vida dos seus filhos. Ambos, Giulia e Vincenzo, exerceram uma influência muito positiva no filho genial que haveria de se tornar o fundador da física moderna. A família Galilei era muito pobre e Vincenzo enfrentava muitas dificuldades para criar os 7 filhos que possuía. Galileu era o mais velho deles e, desde cedo, ajudava seu pai no sustento dos outros irmãos. Contudo, jamais lhe fora permitido abandonar os estudos ou por causa do trabalho ou por causa das necessidades. A educação formal e também religiosa dos filhos era uma questão de prioridade para aquela família que não poupava recursos para vê-los muito bem encaminhados. Há muitos pais hoje em dia que, à semelhança da família Galilei, também se sacrificam para manter os seus filhos em escolas cristãs que possam proporcionar-lhes a educação necessária tanto para a vida neste mundo quanto para a eternidade. Eles passam privações e dificuldades, deixam de comprar coisas para si mesmos apenas para investir em mensalidades e livros que ajudarão a garantir o caráter de seus filhos no futuro. Pena que, assim como há pais devotados, infelizmente também existem jovens que não valorizam esse privilégio e preferem seguir rumo ao abismo. Mas esse não era o caso de Galileu. Ele soube muito bem aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferecia, ao invés de ficar lamentando as limitações sociais de sua família. Na adolescência, por exemplo, ele ficou fascinado pelas artes do renascentismo e decidiu que seria um pintor ao invés de matemático como seu pai. Depois mudou de ideia e resolveu que entraria para a ordem dos jesuítas, onde seguiria a carreira de religioso. O problema é que Galileu, nesta época, tinha apenas 14 anos de idade e seu pai já havia percebido que muitos dos seus desejos eram apenas fogo de palha, daqueles próprios da adolescência. Na verdade, apesar do brilhantismo e talento natos já demonstrados desde a juventude, Galileu era muito inconstante em termos de carreira profissional. Hoje ele queria ser uma coisa, amanhã queria ser outra. Aliás, você sabe como é. Há pessoas que são realmente indecisas. No último ano do ensino médio, é sempre comum encontrar alunos que não sabem se querem cursar direito, física ou computação. No final, acabam fazendo uma faculdade que não tem nada a ver com nenhuma dessas 3 opções anteriormente aventadas. É a vida. Uns certos do que querem, outros eternamente indecisos. Se você é um desses indecisos, não se desespere. Quem sabe não existe um gênio como Galileu aí mesmo, existindo dentro de você. O Sr. Vincenzo, então, tentou escolher uma carreira para o seu filho, insistindo para que ele fosse comerciante de tecidos. Essa profissão, na época, dava muito dinheiro, mas o protesto de Galileu foi imediato. Então, o seu pai lhe fez uma outra proposta, uma outra alternativa.
que tal se ele se tornasse um médico? Na falta de algo mais atrativo, Galileu aceitou cursar medicina. Com apenas 17 anos, ele iniciou seus estudos na Universidade de Pisa. Seus colegas na época puseram-lhe o apelido de debatedor, porque ele vivia questionando e discutindo tudo aquilo que seus professores diziam. E tudo aquilo, é claro, que não fosse baseado em provas convincentes. Depois de algum tempo, Galileu trancou a faculdade de medicina e acabou mudando de curso. Estudou matemática e ciências. Contudo, em 1585, ele foi obrigado a deixar a universidade por falta de dinheiro. A reitoria costumava oferecer bolsas de estudo a alunos pobres que, como ele, não tinham como custear os seus estudos. Mas Galileu era considerado por alguns professores um encrenqueiro acadêmico. Deste modo, o seu nome nem foi considerado para o oferecimento de bolsa escolar. O reitor e alguns professores da universidade pareciam até estar satisfeitos em não ter mais aquele aluno questionador em meio aos estudantes da escola. Mas note, encrenqueiro neste contexto que eu apresentei aqui não significa desordeiro, desinteressado ou delinquente. Galileu era apenas um jovem, digamos assim, com uma mente um tanto inquietante, uma mente à frente do seu tempo. E aliás, se me permite dizer, a sociedade humana nem sempre reconheceu seus grandes personagens enquanto estavam vivos atuando nela. Coube muitas vezes à história dar-lhes o reconhecimento devido, mas isto já com anos e anos após a sua morte. Enquanto estavam vivos, eram meros questionadores, mas depois de mortos, ilustres pensadores da humanidade. Assim foi com vários, inclusive Galileu. Mas o curioso dessa trajetória, e que poucos biógrafos infelizmente dão atenção, é que nesta época o que mais ajudou Galileu em sua humilhação e falta de perspectiva foi justamente a fé cristã que sua mãe lhe havia ensinado. Veja o que ele mesmo escreveu. Tudo aquilo que dá curso a nossas vidas, devemos receber como sendo o maior dom da mão de Deus, na qual repousa igualmente o poder de não fazer absolutamente nada para nós. Na verdade, devemos aceitar o infortúnio não só em agradecimento, mas em infinita gratidão à providência divina, que por meio de tais ocorrências nos leva a superar um amor excessivo por coisas terrenas, elevando nossa mente para aquilo que é celestial e divino. Agora você vê, Galileu Galilei, o futuro homem de ciência, apegou-se com firmeza a Deus e fez de Deus o seu professor especial. Ele pediu ao Senhor que o iluminasse e começou a estudar por conta própria e dar aulas particulares para se sustentar na cidade de Pisa. Até que este homem, Guidobaldo del Monte, famoso professor de matemática nas universidades de Pisa e Pádua, reconheceu o brilhantismo de Galileu e interveio em seu favor. Ele solicitou pessoalmente à reitoria da universidade que Galileu fosse aceito ali, não mais como aluno, mas como acadêmico. Você já deve estar imaginando que não foi um pedido fácil, e não foi mesmo. Aquele pleito de Guidobaldo resultou numa queda de braços administrativa que durou anos, até que, finalmente, em 1589, a Faculdade de Matemática o aceitou como um de seus professores assistentes. Cargo, aliás, que ele ocupou por 4 anos consecutivos. Dizem, aliás, que certa feita o nosso gênio quase perdeu a cátedra de professor porque foi o único que teve a coragem de ser sincero e reprovar um trabalho medíocre que todos diziam estar bom apenas porque havia sido feito pelo filho único de um grande duque da cidade de Pisa. Foi durante esse tempo que Galileu inventou a balança hidrostática e determinou o centro da gravidade nos sólidos. Tais descobertas valeram-lhe, em 1592, o título para lecionar na grande Universidade de Pádua. Ele não era tolo, é claro, e aceitou prontamente o convite. Em Pádua, Galileu vai permanecer até 1610. Nesse período, ele aproveitou para aperfeiçoar o telescópio e mediu, através desse, as montanhas da Lua. Também assinalou os satélites de Júpiter, as fases de Vênus e os anéis de Saturno, além, é claro, da rotação do Sol sobre o seu próprio eixo e outras coisas mais. Galileu afirmou também que o
peso dos objetos é determinado pela força contínua de atração que exerce o centro da Terra sobre os corpos. Se estivéssemos num vácuo, a folha de uma árvore cairia no solo com a mesma velocidade de um bloco de chumbo. A razão disto é que não haveria ali a resistência do ar à passagem dos objetos. 3 séculos e meio depois, os astronautas americanos pisam na Lua e testam na prática o que Galileu havia dito na teoria. Mais uma vez, confirmou-se que o italiano estava certo. Como professor, Galileu era muito respeitado pelos alunos que amavam a versatilidade de suas classes. Enquanto a maioria dos acadêmicos enclausurava os estudantes em salas com tediosas exposições orais, Galileu preferia sair a campo com seus alunos para apresentar em meio à natureza a coerência das leis que ele ensinava. Foi numa dessas inovadoras formas de ensinar que ele levou seus alunos até a Torre de Pisa e mostrou-lhes 2 tijolos, um inteiro, o outro partido ao meio. Se eu julgar esses tijolos de cima da torre, perguntou ele, qual chegará primeiro? Todos disseram, ora, o tijolo inteiro, porque ele é o mais pesado. É mesmo, indagou Galileu. Será que este chegará primeiro? Pois eu aposto com vocês que vocês estão errados. Ambos os tijolos chegarão ao mesmo tempo. Dizem que alguns professores que estavam presentes chegaram a rir do que ele havia dito aos alunos. Sem demoras, Galileu subiu até o topo da torre e deixou cair os 2 tijolos lá do alto. Ambos caíam à mesma velocidade e chegaram juntos ao chão. Diante da perplexidade de todos, Galileu aproveitou para ensinar a questão da resistência do ar sobre os objetos, que já fizemos referência agora há pouco. Os alunos, é claro, vibraram com aquilo, mas alguns professores invejosos não ficaram nada felizes com a popularidade de Galileu e, novamente, tramaram contra a sua pessoa. Aliás, sucesso circundado por inveja não é algo inédito na história. Temos vários outros gênios que sofreram o mesmo tipo de perseguição como fruto de inveja. Até a Bíblia está cheia de casos assim. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, apenas porque tinham inveja dele. Daniel e seus companheiros também foram caluniados nas cortes da Pérsia e da Babilônia. O próprio Jesus foi acusado injustamente pelos líderes do povo. No caso de Galileu, o complô envolveu suas inovações e uma acusação de roubo intelectual. Provavelmente, as 2 mais famosas invenções que ele executou foram o termômetro, muito utilizado até hoje em dia, e o compasso de proporções, que combina as funções de compasso e instrumento de cálculos. Imediatamente houve uma grande demanda, especialmente por esse último instrumento, que era utilíssimo na engenharia náutica e militar. Não demorou muito, 2 professores inescrupulosos tentaram reclamar que eles eram os verdadeiros inventores do compasso e que Galileu havia roubado o projeto. O brilhante cientista teve de se submeter à humilhação de ir a uma corte pública e provar que ele era o autor do invento. Não foi difícil ganhar a causa, e embora Galileu pudesse processar os colegas por perjúrio, preferiu perdoá-los, como aliás manda o Evangelho. Como você vê, a vida foi dura para Galileu. Mesmo com a sua genialidade, ele jamais ficou rico. Quando seu pai morreu em 1591, ele havia assumido as dívidas de sua família para honrar o bom nome dos Galilei. Novamente se viu em problemas quando não pôde pagar de imediato um dote que seu pai havia prometido ao genro assim que casasse com sua irmã. Esse cunhado também tentou levá-lo à justiça, o que causou novamente grande constrangimento ao cientista, pois quando os professores o acusaram de plágio, já era a 2ª vez que ele comparecia como réu diante de um fórum público, e isto era tremendamente vexatório para um renomado professor da Universidade de Pádua. A intriga e a determinação de calúnia contra Galileu ganharam mais força quando ele começou a defender publicamente as ideias de um outro cientista, Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Apesar de ser um cônego da própria Igreja Católica, isto não impediu que Copérnico fosse taxado de herege
uma vez que a sua teoria questionava o sistema geocêntrico defendido oficialmente pelos teólogos da Igreja. Quando Galileu passou a defender as mesmas ideias, alguns professores, ávidos por encontrar algo que poderiam usar para acusá-lo, não demoraram em correr até Roma para difamá-lo e conseguiram até que o Santo Ofício lhe advertisse publicamente através de uma carta, proibindo-o de ensinar estas novas teorias em sala de aula. Em 1632, pensando já ter passado a crise, Galileu publicou um livro chamado Diálogos sobre os dois principais sistemas de mundo. Neste livro, ele criticava de novo o sistema aristotélico e defendia com força o heliocentrismo. 5 meses mais tarde, a Igreja então proibiu a circulação de seu tratado e 2 anos depois, ela o convocou a comparecer em Roma para enfrentar a acusação de herege e inovador. O interrogatório foi feito em 21 de junho de 1534 e Galileu precisou retratar-se do que era considerado o seu grande erro. De uma forma muito humilhante, Galileu teve que ficar de joelhos e recitar uma retratação formal conforme a ordem dos inquisidores. Veja o que ele disse. Eu, Galileu, juro que tenho sempre acreditado, e ainda agora acredito, e com a ajuda de Deus continuarei acreditando em tudo o que é dito e pregado pela Igreja. Eu devo esquecer totalmente a falsa opinião de que o Sol é o centro desse sistema e não move, e que a Terra não é o centro desse sistema e se move. Agora, o hilário da situação é que, ao se levantar da retratação, Galileu teria murmurado baixinho: "E move por si mesmo, a Terra se move." Mesmo tendo aparentemente abjurado as suas crenças, ele foi condenado ao cárcere privado. Para a alegria dos seus inimigos, Galileu foi obrigado a morar na vila de Arcetri, sob a vigilância da Inquisição. Desde então, nunca mais voltou a dar aulas. Retomou seus estudos de mecânica e escreveu um novo livro contendo discursos que foi, às duras penas, publicado na Holanda por um simpatizante de seu trabalho. Neste livro, ele tentou alertar os líderes da Igreja quanto à armadilha que eles mesmos estavam criando para si. Ele escreveu o seguinte: Escrevam o que lhes digo a teólogos. O desejo de vocês em forjar assuntos de fé, a partir de proposições relativas a fixar a posição do Sol e da Terra, tem levado a Igreja a condenar como hereges aqueles que declaram que a Terra gira em torno do Sol. Mas o tempo virá em que será provado fisicamente que o contrário do que vocês dizem é a verdade, que a Terra gira em torno do Sol. Agora, aqui é importante anotar um detalhe. O conflito de Galileu Galilei foi contra a Igreja. Não se trata, como muitos dizem, um conflito entre ciência e religião. Não é nada disso. Galileu estava aqui contrapondo, em primeiro lugar, as ideias científicas de Copérnico àquelas ideias científicas de Aristóteles, que foi adotado oficialmente pela Igreja na ocasião. Galileu nunca foi contra a Bíblia ou a religião cristã. Aliás, ele expressou a sua visão científica defendendo não apenas Copérnico, mas também a relação que existe entre Bíblia Sagrada e verdade científica. Numa reveladora carta escrita em 1615 para a Duquesa de Toscana e publicada em 1632, Galileu apresenta a sua ideia de ciência e religião. Foi essa publicação que resultou em sua intimação perante o Tribunal da Inquisição, e ela revela coisas interessantes para o debate atual entre ciência e religião. Aliás, eu até sugiro que você leia esse tratado e veja por si mesmo que, ao contrário do que muitos pensam, Galileu nunca foi contra a religião. Pelo contrário, ele exalta a sua fidelidade à Bíblia Sagrada e também o desnecessário conflito entre ciência e fé. O problema maior, como eu disse, começa muito antes do cristianismo, começa com o filósofo grego Aristóteles. No quarto século a.C., Aristóteles acreditou e ensinou para os gregos e para o mundo que o universo era uma esfera finita com um centro estático que era o planeta Terra. Essa ideia foi advogada pelo matemático Cláudio Ptolomeu, que viveu no Egito durante o primeiro século depois de Cristo e foi admitida pela Igreja como verdade inconteste. Mas por que a Igreja oficializou o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu? Por duas razões.
Primeiro, por causa da redescoberta de Aristóteles no Ocidente e o forte reavivamento da filosofia grega ocorrido na Europa entre 1300 e 1600 d.C. Não é por menos que este período também é chamado de renascentismo. Em segundo lugar, porque a ideia grega do homem como centro de todas as coisas, que aliás era uma ideia secular de Protágoras e não uma doutrina religiosa, esta ideia interessava aos líderes eclesiásticos por quê? Porque colocava a igreja como centro de todas as coisas. Afinal de contas, a igreja era a representação de Deus perante os homens. Além de tudo isto, devemos lembrar que na época de Galileu, a Igreja Católica já estava às voltas com seu problema em relação à Reforma Protestante, que também questionava os seus dogmas. Logo, as posições do cientista eram uma ameaça que a Inquisição não queria de maneira nenhuma minimizar. Infelizmente, a sua retratação perante o Santo Ofício não deu fim aos seus problemas. A Inquisição proibiu a venda de seus livros e o chamou a Roma. Ele foi condenado ao cárcere sem dia previsto de saída, mas com uma intervenção do Papa Urbano VIII, foi permitido ao cientista escolher como cárcere a casa de um amigo em Siena, até o dia em que ele deveria ser declarado livre. Com o passar do tempo, Galileu ficou cego e solitário. Em 1638, John Milton, famoso poeta e compositor que havia visitado o brilhante matemático, escreveu o seguinte: Foi então que encontrei e visitei o célebre Galileu, envelhecido já, prisioneiro da Inquisição por ter pensado na astronomia de uma forma diversa daquela em que acreditavam os censores franciscanos e dominicanos. Galileu finalmente veio a falecer em 8 de janeiro de 1642. Em 12 de setembro de 1982, o então Papa João Paulo II visitou a Universidade de Pádua e retirou as acusações de heresia que tinham sido feitas pela Inquisição contra Galileu. Depois, em novembro de 1992, ele foi, digamos, reabilitado pela Igreja Católica, que passou a reconhecê-lo oficialmente como um gênio da física. Pena que isso só aconteceu com mais de 360 anos de atraso. Ainda bem que a voz dos homens não é necessariamente a voz de Deus. Mas uma coisa é certa, ali estava um homem genial que não temia ter numa mão a Bíblia e na outra um telescópio. Um homem que sabia conjugar muito bem fé e razão, ciência e religião. Um homem que poderia ser um modelo para muitos de nós. Pense nisso, você que gosta de estudar ciências. Pense na história do cientista e do crente Galileu Galilei. E a gente fica por aqui. O nosso próximo programa será semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!